Você já parou para pensar no que realmente define o destino de uma pessoa? Será que boas intenções são suficientes? Será que acreditar é o bastante? Muita gente vive achando que está no caminho certo, mas nunca parou para refletir sobre as próprias atitudes. E às vezes são escolhas simples, do dia a dia, que fazem toda a diferença no fim da jornada. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, já deixa o like agora. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também precisam pensar sobre isso. Aqui é o canal Aprendendo com Deus, um espaço para aprender, refletir e crescer. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema forte e necessário: 10 coisas que quem pratica não vai para o céu. Não é sobre apontar erros, é sobre abrir os olhos, tocar o coração e entender se estamos vivendo da maneira certa. Fica comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar a forma como você vê a vida. E hoje vamos começar a falar sobre 10 coisas que impedem uma pessoa de entrar no céu. Esse é apenas o primeiro ponto, e talvez um dos mais perigosos de todos, porque ele se esconde bem, passa despercebido e destrói a fé aos poucos. Estamos falando do orgulho. O orgulho é silencioso, mas extremamente perigoso. Ele não chega gritando, ele entra devagar, se disfarça de autoconfiança, de certeza, de eu sei o que estou fazendo. Quem vive no orgulho quase nunca percebe. Afinal, o orgulhoso raramente acha que está errado. Ele não pede ajuda, não aceita correção, não se ajoelha. O problema é que o orgulho não afasta apenas pessoas, ele afasta o coração de Deus. Quando alguém se coloca no centro de tudo, não sobra espaço para a vontade divina. Quando a pessoa confia apenas em si mesma, ela deixa de depender de Deus. E sem dependência, não existe entrega. O orgulho endurece o coração, fecha os ouvidos e cega a alma. Faz a pessoa acreditar que não precisa mudar, não precisa se arrepender, não precisa se humilhar diante de Deus. E é exatamente por isso que quem vive no orgulho não entra no céu. Não porque Deus rejeita, mas porque o orgulho impede a pessoa de se render. Mas esse é só o começo. Agora vamos para o segundo tópico, algo que corrói por dentro, destrói relacionamentos e mata a fé em silêncio: o ódio. E talvez sem perceber, ele esteja mais presente do que muitos imaginam. Dando continuidade a essa reflexão, chegamos ao segundo ponto entre as 10 coisas que impedem alguém de entrar no céu. E esse talvez seja um dos sentimentos mais destrutivos que o ser humano pode alimentar. Estamos falando do ódio. O ódio não nasce grande. Ele começa pequeno, quase invisível. Uma mágoa não resolvida, uma ferida ignorada, uma ofensa que nunca foi perdoada. Com o tempo, esse sentimento cresce, e quando cresce, ele ocupa espaço demais dentro do coração. Espaço que deveria ser preenchido por amor, misericórdia e perdão. Quem vive no ódio vive preso. Preso ao passado, preso à dor, preso à vontade de ver o outro sofrer. O ódio endurece a alma, distorce os pensamentos e rouba a paz. Ele faz a pessoa orar, mas sem sinceridade. Faz falar de Deus, mas sem amor. Faz acreditar que está certa, mesmo quando o coração está completamente longe do que agrada a Deus. E é por isso que quem alimenta o ódio não entra no céu. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque o ódio impede o perdão de acontecer. Onde existe ódio, não existe espaço para a graça. E onde a graça não entra, a transformação não acontece. Mas a lista não termina aqui. O próximo tema fala sobre algo que domina o coração de muita gente sem fazer barulho. Algo que muda prioridades, afasta pessoas e coloca o dinheiro no lugar de Deus. No próximo tópico, vamos falar sobre a ganância. Agora chegamos ao terceiro ponto dessa lista de 10 coisas que impedem alguém de entrar no céu. E esse é um perigo que muitos ignoram, porque costuma ser confundido com ambição ou desejo de progresso. Estamos falando da ganância. A ganância nunca diz que já é suficiente. Ela sempre pede mais. Mais dinheiro, mais status, mais poder. Quem vive dominado pela ganância nunca se sente satisfeito.
Mesmo tendo muito, sente que falta algo. E nessa busca sem fim, as prioridades começam a mudar. Deus fica em segundo plano. As pessoas viram degraus, os valores são negociados. A ganância endurece o coração e enfraquece a fé. Faz a pessoa confiar mais no que possui do que em Deus. Faz acreditar que segurança vem do dinheiro e não da presença divina. E é por isso que quem vive pela ganância não entra no céu. Não porque prosperar seja errado, mas porque quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, a alma fica vazia. A ganância ensina a acumular, mas não ensina a amar. Ensina a conquistar, mas não ensina a repartir. E ainda tem mais. O próximo tema fala sobre algo que pode sair da boca em segundos, mas destruir a confiança, a fé e relacionamentos inteiros. No quarto tópico, vamos falar sobre a mentira. Seguimos agora para o quarto ponto dessa lista que impedem alguém de entrar no céu. E esse é um hábito que muita gente trata como algo pequeno, inofensivo, quase normal. Estamos falando da mentira. A mentira raramente começa grande. Na maioria das vezes, ela nasce como um detalhe, uma omissão, uma meia-verdade, uma palavra dita para escapar das consequências. Mas toda mentira carrega um peso. E quanto mais ela se repete, mais distante a pessoa fica da verdade. Não só da verdade diante dos outros, mas da verdade diante de Deus. Quem vive na mentira vive usando máscaras. Nunca é totalmente sincero. Nunca é totalmente transparente. E com o tempo já não sabe mais quem realmente é. A mentira corrói a confiança, enfraquece os relacionamentos e endurece o coração. Faz a pessoa tentar enganar os outros e, aos poucos, enganar a si mesma. E é por isso que quem escolhe viver na mentira não entra no céu. Não porque Deus não seja misericordioso, mas porque a mentira bloqueia o arrependimento verdadeiro. Onde não existe verdade, não existe transformação. Mas a lista continua. O próximo tema fala sobre algo que afasta pessoas, cria muros e impede o amor de fluir. Algo que faz muitos julgarem antes de ouvir e rejeitarem antes de entender. No próximo tópico, vamos falar sobre a incompreensão. E esse é um problema que começa no coração, mas se manifesta nas atitudes do dia a dia. Estamos falando da incompreensão. A incompreensão surge quando a pessoa para de ouvir de verdade, quando ela escuta apenas para responder, quando julga antes de entender e condena antes de conhecer a dor do outro. Quem vive na incompreensão fecha o coração, não tenta se colocar no lugar do próximo, não busca diálogo, não busca entendimento. A incompreensão cria muros onde deveria existir ponte, gera afastamento, frieza e falta de misericórdia. Faz a pessoa se achar sempre certa, mesmo quando está ferindo, machucando e afastando pessoas. Com o tempo, esse comportamento endurece a alma. A pessoa perde a sensibilidade, perde a empatia e passa a amar menos do que deveria. E é por isso que quem vive na incompreensão não entra no céu. Não porque Deus não seja paciente, mas porque quem não aprende a compreender, também não aprende a amar como Deus ama. Onde não há compreensão, o amor não cresce. E sem amor, a fé se torna vazia. Mas ainda não acabou. O próximo tema fala sobre algo que começa no coração, se espalha nas palavras e revela muito mais sobre a alma do que muitos imaginam. E talvez esse seja um dos pontos mais difíceis de reconhecer. Chegamos agora ao sexto ponto dessa lista de 10 coisas que impedem alguém de entrar no céu. E esse é um sentimento que muitos tentam esconder, mas que corrói o coração em silêncio. Estamos falando da inveja. A inveja não é apenas querer o que o outro tem, ela é se entristecer com a vitória do próximo. É olhar para a benção alheia e sentir amargura em vez de alegria. Quem vive dominado pela inveja nunca celebra de verdade,
sempre compara. Sempre se sente injustiçado. Sempre acha que merece mais do que o outro. A inveja rouba a paz, distorce a visão e endurece o coração. Faz a pessoa esquecer tudo o que já recebeu de Deus e focar apenas no que ainda não tem. Com o tempo, a inveja gera murmuração, ressentimento e frieza espiritual. Ela afasta pessoas, destrói relacionamentos e impede o coração de ser grato. E é por isso que quem alimenta a inveja não entra no céu. Não porque Deus não queira abençoar, mas porque a inveja impede a pessoa de reconhecer as próprias bênçãos. Onde existe inveja, não existe contentamento. E sem contentamento, a fé se enfraquece. Mas a lista ainda continua. O próximo tema fala sobre algo que começa com palavras duras, se transforma em atitudes e revela a falta de domínio do coração. E talvez muitos não percebam o quanto isso afasta de Deus. Agora chegamos ao 7º ponto dessa. E esse é um tema forte, sério e impossível de ignorar. Estamos falando da violência. A violência não se resume apenas a agressões físicas. Ela começa no coração, no ódio guardado, na falta de domínio, na vontade de ferir, mesmo que seja com palavras. Quem vive na violência vive em conflito constante, com os outros e consigo mesmo. A violência destrói vidas, famílias e histórias. Rouba a paz, alimenta o medo e apaga a sensibilidade do coração. Com o tempo, a pessoa se acostuma com a dor alheia, passa a reagir com raiva, com impulsos, sem pensar nas consequências. E é por isso que quem escolhe a violência não entra no céu. Não porque Deus não ofereça perdão, mas porque a violência fecha o coração para a transformação. Onde existe violência, não existe paz. E sem paz, não existe comunhão com Deus. Mas ainda não terminamos. O próximo tema fala sobre algo que parece comum. Muitos praticam sem perceber e quase ninguém confessa. E talvez esse seja um dos pontos que mais enganam. Chegamos agora ao 8º ponto dessa lista de 10 coisas que impedem alguém de entrar no céu. E esse é um tema que muitos acham que não praticam, mas vivem sem perceber. Estamos falando da idolatria. Idolatria não é apenas ajoelhar diante de imagens. É colocar qualquer coisa no lugar que deveria ser de Deus. É dar mais tempo, mais amor, mais atenção a algo que não pode salvar a alma. Quem vive na idolatria organiza a vida em torno do que ama mais. Pode ser dinheiro, pode ser status, pode ser uma pessoa, pode ser o próprio ego. Aos poucos, Deus deixa de ser prioridade e passa a ser apenas uma opção. Algo para quando sobra tempo, quando sobra vontade. A idolatria prende o coração ao que é passageiro e afasta a pessoa do que é eterno. Ela cria dependência, ansiedade e vazio, porque nada criado pode ocupar o lugar do Criador. E é por isso que quem vive na idolatria não entra no céu. Não porque Deus seja distante, mas porque a idolatria divide o coração. E um coração dividido não consegue se entregar por completo. Mas ainda falta pouco para o fim. O próximo tema fala sobre algo que parece normal, muitos justificam, mas que revela a falta de fidelidade no coração. E talvez esse seja um dos pontos mais difíceis de abandonar. Agora chegamos ao 9º ponto dessa lista de 10 coisas que impedem alguém de entrar no céu. E esse é um comportamento que engana os outros, mas principalmente engana a si mesmo. Estamos falando da hipocrisia. A hipocrisia é viver uma aparência, mas carregar um coração distante de Deus. É falar bonito, mas agir errado. É corrigir os outros, mas nunca a si mesmo. Quem vive na hipocrisia se preocupa mais com o que parece do que com o que realmente é. Constrói uma imagem, mas não constrói caráter. Por fora tudo parece certo, mas por dentro existe incoerência, falsidade e falta de verdade. E com o tempo, a fé se torna apenas discurso.
A hipocrisia endurece o coração e bloqueia o arrependimento verdadeiro. Porque quem finge ser perfeito nunca admite que precisa mudar. E é por isso que quem vive na hipocrisia não entra no céu. Não porque Deus não conheça as falhas, mas porque a hipocrisia impede a sinceridade diante dele. Deus não busca a aparência, busca a verdade, busca um coração quebrantado. E agora chegamos ao último ponto. O 10º tema fala sobre algo que muitos carregam em silêncio, tentam justificar, mas que consome a alma pouco a pouco. E talvez esse seja o mais decisivo de todos. Agora ao 10º e último ponto dessa lista de 10 coisas que impedem alguém de entrar no céu. E esse talvez seja o mais sério de todos, porque ele resume muitos dos outros erros que falamos até aqui. Estamos falando da falta de amor. A falta de amor não é apenas deixar de ajudar, é fechar o coração, é se tornar frio, é viver sem se importar com a dor do outro. Quem vive sem amor até pode falar de fé, mas não vive a essência dela. Pode conhecer palavras bonitas, mas não conhece o cuidado, a compaixão e a misericórdia. A falta de amor transforma a fé em hábito e o relacionamento com Deus em rotina vazia. Faz a pessoa perder a sensibilidade, perder a empatia e perder o propósito. E é por isso que quem vive sem amor não entra no céu. Não porque Deus não seja amor, mas porque sem amor não existe Deus habitando no coração. Onde não há amor, não há perdão, não há graça, não há transformação. E assim encerramos essa reflexão. Se alguma dessas palavras tocou o seu coração, não ignore, reflita, ainda dá tempo de mudar. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Ele ajuda esse canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal Aprendendo com Deus e continue caminhando com a gente em mais reflexões, aprendizados e mensagens que fortalecem a fé. Aqui, a gente cresce, aprende e reflete, sempre aprendendo com Deus.